Bom dia, paz do Senhor para todos. Hoje, um sábado, 14 de agosto de 2020, estamos aqui mais uma manhã para transmitir uma mensagem da parte do Senhor, amém? Entramos com o propósito de Deus de estar lendo a Bíblia e começamos pelo Novo Testamento, o livro de Mateus, e já estamos no capítulo de número 20. E ao lermos a Bíblia, ao lermos os livros, ao lermos os capítulos, estaremos falando um pouquinho sobre a passagem, sobre a palavra, tentando entender aquilo que o autor, que o escritor, que Mateus tentou colocar para que nós viéssemos entender. E eu só achei uma maneira de entender realmente o que passava ali naquele momento, quando o escritor colocava as palavras nessa Bíblia Sagrada. Só existe uma maneira de nós entendermos: voltarmos naquele tempo e participar realmente do que teria acontecido naquela época. E a maneira é com o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, o que eu venho falar nesta manhã, que eu venho meditar, eu peço para que Deus venha te entregar conforme a orientação dele, conforme a vontade do Espírito Santo. Eu te peço, acompanha comigo essa leitura, se esvazie de você nesta manhã. Se você não concordar com algo, não tem problema nenhum, mas peça para que o Espírito Santo venha te dar a verdadeira direção, o verdadeiro caminho, a verdadeira paz, o verdadeiro amor em Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, vamos estar lendo Mateus capítulo 20, e ao término desse pequeno estudo, e ao término dessa pequena leitura, estaremos fazendo uma oração. Eu gostaria que você participasse dessa oração. Nós sabemos que o tempo é curto, pois precisaríamos de horas e horas e horas para estar lendo, questionando, debatendo cada versículo, cada parágrafo, tudo aqui na Bíblia, cada vírgula, para que o nosso entendimento seja um pouquinho maior. Mas eu creio que nesta manhã o Espírito Santo não vai te decepcionar de maneira nenhuma, e você terá o entendimento, não da parte do homem, mas na parte de Deus, amém? Mateus 20, versículo 1 diz assim: a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vocês também para a vinha, e dar-se-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-se eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe eles: ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. E aproximando-se da noite, diz o senhor da vinha a seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalham só uma hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça.
Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Quem está nos acompanhando no capítulo passado, nós falamos um pouco daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos. Amém? Aqui, quando Mateus ele cita uma passagem de Jesus, quando Jesus reunindo ali os seus discípulos, aqueles que estavam em volta, Jesus passa uma parábola para eles, pois Jesus conhecia o coração de todos. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas, ele nunca desfez sequer de um pequeno ou um grande, nunca. Em toda a sua passagem, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, ele foi igual com todos. Tantos aqueles que chegaram no começo, como aqueles que chegaram já no finalzinho do seu ministério. Aqui ele tenta colocar para os irmãos, para aqueles que estão acompanhando, que ele, que Deus, é o dono de tudo. Deus, ele faz conforme a vontade dele. Deus faz conforme o desejo dele. E ele cita essa parábola de um senhor, o dono de uma vinha, que chegando à época da colheita, ele começa a buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Trabalhadores que estão dispostos a fazer o serviço pelo preço que foram assalariados. E ele sai, e o homem da vinha, um homem respeitado, um homem que não via diferença, um homem que olhava tudo o que acontecia ao seu redor, ele sai para buscar os trabalhadores, e ele sai cedinho, e ali ele encontra alguns, e leva, e acerta ali o seu salário. E assim foi, por volta das 9 horas da manhã também buscou, por volta do meio-dia, e por volta das 5 horas da tarde, e foi, todos trabalharam. Evidentemente que os que chegaram por volta das 5 horas da tarde só iriam trabalhar 1 hora, até as 6, até as 18 horas. E eles já estavam esperando aquilo que era justo, pois o homem não enganou a ninguém em nenhum momento. Ele falou que pagaria conforme aquilo que era justo, aquilo com que eles produziam. E chegou na hora de acertar o seu salário, aconteceu algo que ninguém estava esperando ali, ninguém, pois ele chamou os últimos, ou seja, Jesus, em primeiro lugar, ele veio para os filhos de Israel, para aqueles mesmos que foram tirados do Egito, para aqueles mesmos que guardaram as leis de Moisés, para aqueles mesmos que tinha por obrigação a sentir compaixão dos outros. E Jesus veio para eles em primeiro lugar. Conversou, expôs o seu evangelho, expôs aquilo que era verdadeiramente, era verdade, expôs aquilo para aquele povo, e muitos ali dos judeus, do povo escolhido, aceitaram. Tanto que nós podemos ver Pedro, os discípulos, aqueles que caminhavam, mas muitos
recusaram, mas faltavam pessoas para completar o quadro que Jesus escolheu, para completar o quadro, para completar as moradas lá no céu, e são muitas e muitas e muitas. E era para aquele povo todinho de Israel aceitar que Jesus é o único Salvador, mas não, de maneira nenhuma. E para se completar tudo, Jesus, ele abre as portas para que todos que aquele que nele crê tenha vida e a salvação eterna. E nós chegamos por último. E como vão chegar outros após nós? E como uns vão se salvar no seu último minuto de vida aqui na terra? E como os muitos vão se perder também? Mas aqueles que forem salvos verdadeiramente, será salvo por um espírito bom, um espírito que olha, não há contenda, não há nada. Por isso que o Senhor fala que muitos serão chamados. Ainda dá brecha para nós entendermos que todos serão chamados, todos que forem chamados, todos aqueles que aceitaram o Evangelho, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo um dia, todos aqueles que ouviram a palavra, entraram no ministério, participaram, comeram, beberam da ceia, fizeram de tudo. E por um instante perderam tudo isso para voltar para o mundo. Que o Senhor fala que no momento de acertar as contas, e no momento que Ele vai acertar as contas, muitos vão reclamar, muitos vão chorar, muitos vão achar injustiça. Quem somos nós para julgar o coração de um homem? Quem somos nós para julgar a alma de um homem? Por isso que o Senhor fala que aqueles últimos que chegarão com uma força maior. Aqueles que permanecerão sem olhar para a tristeza, ou a dor, ou a angústia, mas pelo contrário, muitos que ficaram na presença do Senhor, muitos que ficarão na presença do Senhor, vai ter que entrar na passagem da Bíblia que diz dessa maneira: eu tenho que me alegrar com a bênção do seu irmão, eu tenho que me alegrar quando o seu irmão é abençoado, eu tenho que me alegrar. Mas pastor, não é justo. Eu estou na obra a vida todinha, trabalhando dia e noite, buscando, orando, jejuando, e chega no final, ele recebe até a mesma quantia que eu, ou se não até mais. É justo, é justíssimo. Nós temos que alegrar com isso, porque nós demos início à colheita. Nós que colocamos em primeiro lugar o nosso braço, a nossa força na frente. Então, meus irmãos, se Jesus quiser abençoar aquele que está chegando agora, deixe Jesus abençoar. Pois Jesus, ele tem um propósito na vida daquele. E não queira você quebrar ou tentar arrancar esse propósito que Deus tem na vida do pequenininho. Porque você será repreendido pelo Senhor Jesus. Se alegre, mesmo que você trabalhou o dia todo e seu irmão chegou no finalzinho e apenas algumas horas e recebeu a mesma quantia que você. Se alegre que você está a vida todinha no Evangelho e recebeu o dom do Espírito Santo no dia de hoje, e seu irmãozinho chegou a 1 hora e recebeu o mesmo dom. Se alegre, em nome de Jesus Cristo. Não questiona o trabalhar de Deus, apenas
faça a vontade do Senhor. Se alguém no seu meio está recebendo mais do que você que chegou agora, dê glória a Deus. Porque é desta maneira que o Senhor quer. O Senhor é justo. Nós somos falhos. Então não julgue de maneira nenhuma e não reclame. Continue fazendo as suas partes. Por quê? Nós fomos os últimos a ser chamados, nós como gentios. Mas estaremos ali na linha de frente, quando o Senhor vier nos buscar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos continuar lendo. Mateus 20, versículo 17 em diante, que diz assim: o pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, e no caminho disse-lhe: ei, vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote e os escribas, e os condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoite, os crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda no reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E disse-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para junto de si: bem sabei que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e o que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? É uma passagem enquanto que difícil nós está explanando em pouco tempo. Amém? Mas eu vou resumir ela o máximo possível e logo estaremos falando mais detalhadamente sobre essa passagem. Quando chega a mãe dos filhos ali, a esposa de Zebedeu, e fala para Jesus e pede um cargo para Jesus. Irmãos, não é bem assim que funciona no reino dos céus. Não é bem assim que funciona com Jesus Cristo. O que eu queria entrar aqui num detalhe é que aqueles ainda estavam pensando da maneira que pensa aqueles aqui na terra, da maneira que pensa aquele que tem uma posse, aquele que tem uma autoridade, aquele que tem um poder aqui na terra. Eles querem aqui na terra, e quem não quer? Serem servidos. Mas na hora que é para eles servir, eles não querem se rebaixar no conceito da humanidade, no conceito que nós vivemos, igual Jesus se rebaixou de uma tal maneira. Por isso que muitos ali duvidavam que Jesus
era realmente o Filho de Deus. Pois o Filho de Deus que eles estavam esperando alguém de berço de ouro, alguém que tinha uma sabedoria tremenda, alguém que viesse dominar a nação e impor com a sua própria força, que todos seguiriam a ele, como faziam os reis ali. Todo o povo deveria seguir o decreto do rei, não haveria rebeldia, não haveria nada. E ali Jesus, na visão daquele povo ainda, no conceito dele, Jesus seria um super homem, um super poderoso que dominaria toda a terra. Mas não, Jesus veio para passar dessa maneira. Aquele que quer algo grande lá no céu, aquele que quer a sua salvação em primeiro lugar, ele tem que colocar na posição que Jesus Cristo se colocou aqui diante dos homens. Ele tem que se colocar como o menor de todos. Tem que ser colocado que tudo que ele fizer não é para ser aplaudido, não é para ser glorificado, não é para ser exaltado. Toda a honra, toda a exaltação, todo louvor pertence somente a Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso. E ali Jesus fala: aquele que quer herdar o reino dos céus não é para ser servido, mas para servir. E servir de todo o coração, sem uma segunda intenção. Não fazendo dissensão, não fazendo discriminação, não olhando para parentesco, não olhando para isso ou para aquilo. Aquele que quer servir realmente de todo o coração, ele tem que olhar somente para o Senhor Jesus Cristo. E todas as criaturas que ele olhar, ele vê a semelhança de Deus. Então, ele servirá de todo o coração, de toda a alma. E somente assim, o nome do Senhor será glorificado através da vida dele, sem ele mesmo saber, sem ele permitir que as honrarias, que as glórias cheguem até ele, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos buscando nesta manhã. E é isto que nós estamos buscando nesse tempo. Para que nós não viemos receber glória nenhuma dos homens. Porque ali, quando chegou aquele pedido para o Senhor Jesus Cristo, houve uma bajulação tão grande, que o Senhor de imediato cortou. E até os discípulos não acharam justo o pedido ali daqueles dois. Não acharam. Irmãos, a ganância, ela não pode entrar no nosso meio de maneira nenhuma. Tudo aquilo que nós fizemos para derrubar o nosso próximo, o nosso irmão, isso não será contado para que nós venhamos herdar o reino dos céus. Mesmo que nós achamos justo, e mesmo que nós achamos injusto, quem tem que ver isso é Deus. A nossa parte é somente adorar a Deus. A nossa parte é nós sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. E como imitador dele, ele deixou bem claro nessa passagem que a nossa parte é servir aqueles que estão necessitados. Necessitado não somente de algo material, mas necessitado de ouvir a verdade, de ouvir o que realmente o Senhor tem para lhe entregar. Amém? Vamos estar encerrando em Mateus 20, dos versículos 29 até o 34, para nós estarmos encerrando mais um capítulo do livro de Mateus, que diz assim, Mateus 20, versículo 29, os dois cegos de Jericó.
E saindo eles de Jericó, seguiam uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados juntos ao caminho, ouvindo que Jesus passava, chamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que eles se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamando, disse: Que queres que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Nós falamos um pouquinho disso logo no primeiro capítulo de Mateus, onde nós lemos a genealogia de Jesus Cristo, da onde Jesus veio. Pois a palavra nos ensina que para herdar o reino dos céus viria alguém da parte do Senhor, da parte de Deus. Não viria de fora, não viria de canto nenhum, mas teria que sair de Israel. Por isso que nós lemos as descendências de Jesus. E Jesus vem da descendência de Davi. Vem da descendência de Davi. Pois seus pais vieram da mesma descendência ali, onde foi gerado Jesus. Nós já explicamos, já falamos um pouquinho disso. Por isso que os cegos gritavam dessa maneira: Jesus, filho de Davi. Pois eles ainda tinham Davi como rei, como mestre, espelhavam tanto em Davi. Pois Davi foi o grande libertador de Israel. Então eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles não poderiam enxergar, mas eles poderiam ouvir. E para que nós viemos entender a palavra do Senhor, muitas das vezes nós somos obrigados a fechar os nossos olhos e abrir os nossos ouvidos cada vez mais e mais, e pedir para que o Espírito Santo venha nos mostrar, através da nossa audição, o verdadeiro Evangelho. Porque muitas das vezes os nossos olhos, ele nos trai, eles mostram algo que se achega até o nosso coração, até a nossa alma, que são belíssimos aos nossos veios. E aquela visão que aqueles cegos tiveram depois da cura, não foi algo assim que muitos pensam em ver quando querem ter um encontro com Jesus. Porque a palavra nos ensina, nos revela, lá no Velho Testamento, que Jesus não era uma pessoa bonita de ser vista, que Jesus não tinha formosura. Quando eles viram a Jesus, eles não se importaram, porque eles já conheciam Jesus de ouvir. Então eles não se importaram com a aparência, não se importaram com suas vestimentas, não se importaram se ele carregava um diploma, não se importaram se ele estava com o melhor carro do ano ali, da carroça, sei lá, da carruagem, do cavalo, não se importaram nada com isso. Quando eles receberam a verdadeira palavra, quando entrou neles a cura, a primeira coisa que eles fizeram foi deixar tudo que eles tinham ali e seguir a Jesus, pois eles sabiam que aquela cura só seria o começo de muitas que viriam ali pela frente. O que acontece no nosso meio, muitas vezes, é diferente. Quando nós recebemos uma cura da parte de Deus, quando eu falo cura, eu falo a um todo, eu englobo a tudo. Quando nós recebemos da parte de Deus
um livramento, uma salvação, uma cura, uma libertação, uma certeza que o Espírito Santo está conosco, nós devemos buscar cada vez mais e mais. E não fazer como muitos fazem. Quando eles recebem uma, eles querem todas, a todo tempo, a todo momento, e muitas das vezes, e praticamente, no nosso decorrer, na nossa vida, nos nossos momentos que estamos diante de Deus, não acontece só bênção, não. Acontece mais prova do que bênção. E muitos, por conhecer Jesus, receber a bênção, ter um contato tão grande com Jesus ali, e de repente deixa a casa do Senhor, deixa de fazer aquilo que o Senhor ordenou. E muitos perdem aquilo que aqueles dois cegos não perderam de maneira nenhuma. Porque se eles deixaram tudo ali, eles poderiam aproveitar o máximo possível aquela visão, mas não. Eles resolveram seguir a Jesus. Como muitos estavam seguindo ali, passando necessidade, fome, sede. Mas buscando o principal que Jesus queria entregar para aquele povo, que era a vida eterna. Era essa a pregação de Jesus. E aqueles dois cegos, eles sabiam, eles entenderam a vontade de Jesus na vida deles. Porque eles foram curados, porque eles foram libertos, porque eles foram chamados, para que um grande testemunho viesse a acontecer. Não somente naquela época, mas atravessou geração e geração e chegou até nós. Por isso a importância de você continuar buscando a Jesus Cristo. Por isso a importância de a cada momento se falando que não existe outro caminho. Pois a sua palavra, a sua fé vai atravessar geração de geração em geração. Ela vai chegar até os seus filhos. A sua fé vai ser comentada através dos seus filhos. A sua fé vai ser comentada dos filhos dos seus filhos, ou seus netos. E assim, atravessando gerações e gerações na sua família, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que esse testemunho atravessou todas essas gerações, eu te peço nesta manhã, continue, mesmo que chegue a cura na sua vida, mesmo que chegue a libertação, a prosperidade, se apegue cada vez mais em Jesus Cristo, amém? Que Deus venha abençoar o seu final de semana, que Deus venha abençoar o seu dia grandemente e que você venha ter cada vez mais e mais revelações através do Espírito Santo, amém? Feche seus olhos nesta manhã, dobre seus joelhos, eleve seus pensamentos até o Senhor, curve as suas cabeças, invoque o nome do Senhor nesta manhã, faça essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, eu te entrego nesta manhã essas vidas em suas mãos, Pai. Abençoe, tire todos os pensamentos ao contrário, que ao acordar de manhã, Pai, não venha questionar, não venha reclamar, não venha apontar, mas venha, Pai, através do Espírito Santo, saber que nós somos pecadores e é mais fácil para nós criticarmos do que glorificarmos o seu nome. É mais fácil para nós apontarmos que estão errados do que apontarmos para nós mesmos. Então eu te peço nesta manhã que o Espírito Santo continue falando com cada um em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.